a gente acha que não é possível eliminar os jogos políticos das empresas, porque isso é uma questão humana, né? Faz parte da relação humana. Mas, obviamente, algumas empresas têm mais jogos e outras têm menos. Então é possível reduzir os jogos que estão sendo jogados. Então, os nossos clientes, eles identificaram grande valor na redução dos jogos. E basicamente eles usaram isso em algumas intervenções. Então, quando eles desenvolvem líderes, então, por exemplo, quando eles estão treinando ou fazendo coaching em líderes que estão em processo de atingir níveis mais altos da organização. Então, ensiná-los como reconhecer e como reduzir os jogos tem ajudado-os nesse processo de crescimento na organização. Ou quando eles desenvolvem equipes de alta performance, né, para melhorar a dinâmica da equipe. Ou ainda quando eles lideram programas de mudança de grande escala. Então eles identificam os jogos que impedem a mudança e então assim eles aceleram a transformação da cultura e da organização. Então eu vou focar primeiro em como isso pode ser feito no nível individual. E depois eu vou falar um pouco do nível organizacional. Então, em geral, no nível individual, os jogos eles são muitas vezes inconscientes, né? Então, mesmo quando eles são conscientes, eles são racionalizados, não são considerados como jogos, né? Então, no decorrer do tempo, as pessoas, esses jogos, na verdade, eles se tornam hábitos, né? E esses hábitos passam a ser aceitos. E nós quase sempre vivemos nesse transe, é quase como se fosse um transe, né? Seja aceitando ou nem mesmo percebendo o que está acontecendo à nossa volta. Então esses jogos políticos, eles deixam de nos atingir, e eles conscientemente, e eles sumergem em nosso inconsciente. Então o primeiro passo, o passo fundamental, é o que a gente chama de despertar. Despertar que é tomar consciência dos jogos, né? Então a gente precisa ficar atento para frases, por exemplo, como eu sei que não faz sentido, mas o nosso VP de finanças quer isso. Ou, não traga à tona o problema XYZ na reunião, porque é um assunto polêmico, é muito delicado aqui na organização, né? Então esses são sinais de que os jogos estão na empresa destruindo valor, né? Então depois que você tem esse despertar, o segundo passo é fazer uma escolha. A escolha por um comportamento diferente, né? Então resistir às muitas barganhas que os jogos políticos aparentam oferecer, fazer a escolha aparentemente arriscada para o que a gente chama de intimidade, né? Que é o oposto de jogar um jogo. É como é que eu crio essa intimidade com o outro a ponto da gente fazer uma escolha por um diálogo, por uma transparência, por uma conversa sobre uma situação difícil, ao invés de eu escolher o jogo, né? E essa escolha, ela tem que ser feita tanto no nível intelectual, né, onde eu penso sobre os efeitos que esse jogo vai ter no longo prazo, quanto no nível emocional, né? Então, no fundo, para a pessoa fazer essa escolha, tem que ter aquele sentimento de basta, né? Já chega, não quero mais jogar. E na hora que ela fez essa escolha, aí ela passa para o terceiro movimento, que é a escolha tem que ser executada, né? Então, os jogos, eles podem ser por exemplo, denunciados ou interrompidos, sendo que um diálogo mais significativo toma o lugar desses jogos. Então, a gente chama esse método de ID, que é despertar para os jogos políticos, escolher não jogar e executar tudo isso, né? Encarando a vida organizacional com mais intimidade. A gente pode igualmente olhar para os jogos num nível mais organizacional, né? Então o que a gente percebeu estudando as empresas é que elas constroem alguns padrões de jogos, né? Então são configurações de jogos interligados, né? Então um jogo se interliga com outro, que a gente está denominando de ecologia de jogos da companhia. Então, por exemplo, numa empresa, jogava-se sempre o sandbagging, que é aquele jogo onde as pessoas dão um orçamento menor na negociação do orçamento, né? Que quase sempre é um jogo que gera o jogo de vítima, né? Então, vítima também aparecia. Daí muitos gerentes regionais, por exemplo, nessa companhia, contratavam consultores aprovados pelo CEO, pelo presidente da companhia, só para terem certeza de que eles não seriam responsabilizados pela tomada de decisão. Assim eles não corriam nenhum risco, né? Esse é um jogo que a gente chama de carimbo de borracha, né? Fazendo a alusão ao fato de que os consultores, na verdade, eles estavam lá não para ajudar, nem para sugerir, mas apenas para carimbar uma decisão já tomada, né? E daí, como a liderança, a matriz, tinha perdido a confiança nos gerentes regionais, essa matriz começou então a jogar um outro jogo chamado aprovação centralizada.
né? Que era controlando no detalhe o número de colaboradores, as despesas, o investimento, viagens, aquela neurose na organização, né? E daí eles ficaram, então, surpresos, por exemplo, quando uma iniciativa que eles lançaram para melhorar o atendimento ao cliente a nível local, que necessitava de muita autonomia no nível local, foi um tremendo fracasso. Não tinha de forma nenhuma como ser diferente, né? Essa ecologia de jogos estava travando a companhia para esse novo comportamento. Então, a gente acredita que as empresas elas têm que levar em consideração essa ecologia de jogos se elas desejam realmente atingir o sucesso em qualquer mudança organizacional, né? Então é essencial refletir sobre a origem dessa ecologia, né? Que é um tema corporativo profundamente arraigado e ele influencia os jogos que são normalmente jogados em uma determinada empresa. Então, se a gente quiser qualquer transformação bem sucedida, a gente tem que olhar para isso.